Momento do Discipulado. Aprendendo a ser radicais contra o mal e contra os que praticam o mal, os maliciosos, perversos, ímpios, iníquos, pessoas que não querem saber de Deus, não valorizam o bem e espontaneamente optam pelo mal, tentando satisfazer a uma sanha íntima ou a uma instigação maligna. Eles não sabem discernir isto. O fato é que dá uma vontade de fazer o mal, de maltratar alguém, xingar alguém, roubar alguém, fazer violência contra alguém. Eles sentem aquele impulso. Eu me lembro de um irmão que testemunhou que na vida passada ele matou muita gente. Já tem muito tempo que eu não o vejo, não sei por onde ele anda, nem se está vivo. Mas eu me recordo bem do que ele disse. Ele sentia um gosto de sangue na boca e aquilo incomodava de uma tal maneira que não aliviava. Ele sabia que aquilo vinha de Satanás, mas ele não tinha forças. E ele matava alguém e aquele gosto de sangue saía da boca. Depois de algum tempo aquilo voltava de novo, ele tinha que matar uma outra pessoa. E ele era um escravo de Satanás e fez muita coisa errada. Mas um dia foi liberto, conheceu o Evangelho, se converteu ao Senhor e lembrou que tudo aquilo era uma obra maligna que atormentava o passado dele. Mas agora era vida nova e ele estava liberto daquilo. Ele não sabia na época discernir aquela obra maligna, aquele demônio que vinha dentro dele, colocando gosto de sangue na boca, até ele matar uma pessoa. Quando a pessoa quer fazer o mal, roubar alguma coisa, fazer violência a alguém, machucar alguém, ele fica com raiva. Infelizmente, esses sentimentos vêm na cabeça de muitos crentes. Tomara que esse Lula morra, eu quero ver esse Lula, se passasse aqui eu pisava na cabeça dele, eu quero ver esse Lula mortinho. Às vezes acontecem pessoas assim. Alexandre de Moraes, então, esse daí, olha esse aí, eu quero ver nem assim, eu quero ver ódio, eu quero ver ele destruído. Pois é, isso não vem de Deus. A pessoa que é má por natureza, de alguma forma ela recebeu aquela maldade e fica dentro dela, mas há muito disto que é instigado por Satanás. Quando é uma índole má, uma malícia íntima da pessoa, ela se sente importante, ela se sente realizada fazendo o mal, ou quando isso é algo que vem de Satanás e ela está sendo usada por um demônio. Bom, esse discernimento vem de Deus. De igual modo, é algo ruim, mas desde longa data, na antiga aliança, ou desde a criação, desde que o pecado entrou no mundo, o ser humano conhece a diferença entre o bem e o mal. Isto vem do conhecimento do bem e do mal, fruto da árvore que o Adão e a Eva comeram. Eles comeram, ficaram conhecendo o bem e o mal. Antes eles viviam só no bem. Era uma vida ingênua, maravilhosa, mas eles optaram por conhecer o mal. Agora, quando a gente conhece, tem que se afastar do mal. E esse é o problema. A força para se afastar do mal vem da onde? Cada pessoa tem condições de evitar o mal? Será que todos têm capacidade? Deus presume que quem pratica o mal será condenado por isto. Mas e a força para evitar o mal? Bom, a pessoa, Deus pressupõe que a pessoa que recebeu o livre-arbítrio seja responsável
pela sua decisão. Ele não vai poder botar culpa no governo, na mamãe, no papai, no demônio. Ele é o responsável por seus atos. E no juízo final, as pessoas serão julgadas de acordo com a lei de Deus e com conhecimento do bem e do mal. E Deus responsabiliza a pessoa. Mas ela está instigada, um ambiente à sua volta, o grupinho, a rodinha, todo mundo faz isto. Você não faça. Mas eu não tenho força, eu estou envolvida por todas as coleguinhas, todas fazem isso, estão me empurrando a fazer também. O problema é seu, diante de Deus. Fuja desse ambiente, saia do meio das coleguinhas. Você não vai ser justificada por Deus pelo praticar o mal, porque todas as amiguinhas praticavam o mal. E nenhum de nós vai ser justificado alegando que o ambiente era corruptor. Ah, mas o mundo é mau, eu fui empurrado, todo mundo faz isso, a situação me empurrou, eu fui fraco, eu não consegui, o ambiente me seduziu. Isso não será desculpa para ninguém. Deus vai responsabilizar você. Portanto, você tem que tomar uma providência. A Bíblia é muito interessante e diz que nós temos que entender isso e sermos radicais com relação ao mal e as pessoas que praticam o mal. Afastemo-nos delas. Temos que nos afastar delas. É assim que a Bíblia nos ensina. Se uma pessoa te leva a pecar, saia de perto dela. Ah, mas é uma pessoa da minha família, é parente, é pessoa de quem eu não posso me afastar, é colega da escola, eu sou obrigado a ir para a escola. Lá na escola, se afaste dela, o quanto você conseguir. E entregue a situação ao Senhor. E naquilo que estiver ao seu alcance, seja radical. A palavra radical quer dizer aquele que vai até a raiz. Radical quer dizer que vai até a raiz. Você elimine o mal. Por exemplo, do seu quarto, tire todas as fotos de coisas que levam ao pecado, tudo aquilo que induz você ao pecado, seja algum arquivo aí no computador, seja algum aplicativo aí no celular, seja o endereço de alguém, seja contato com alguém, apague aquilo, se separe radicalmente de quem te leva a praticar o mal ou da própria origem do mal. Procure se afastar. No que estiver ao seu alcance, faça isso radicalmente. Mas aí nós vamos aprender uma coisa que temos que ensinar para os discípulos. A força não está em nós. A decisão, sim. Quem decide é você. Eu não quero mal, mas, Senhor, me ajude, porque o Senhor sabe que eu sou fraco, eu sou fraca, na hora H eu vou vacilar, eu posso ceder, mas me ajude, Senhor. Então, Deus vai ajudar. O Senhor vai dar a força. Nós, por nós mesmos, não temos a força de evitar o mal. O apóstolo Paulo explicou isso em Romanos, a razão de ser da lei. A lei foi dada a pedido do ser humano. Deus não quis dar uma lei, certo e errado, podes e não podes. Deus não quis dar uma lei, ele queria ser ajuda diária. Mas o povo de Israel rejeitou a presença de Deus e pediu uma lei escrita. Deus deu como eles queriam, uma lei muito boa, caracteriza muito bem a intenção de Deus, o espírito da lei é maravilhoso, mas a força de cumprir a lei não está em nós. Por isso o apóstolo Paulo diz, o evangelho foi necessário, Jesus precisou ter vindo. A lei mostra o que é certo e errado, mas a lei não ajuda a gente a evitar o mal. Por isso a gente precisa de Jesus. Por isso Jesus teve que vir, para ser a força para nós, para ele pagar o nosso pecado já cometido e para ele ser a força em nós, para evitarmos novos pecados. Jesus veio porque foi necessário. A força não está em nós, mas o conhecer o bem e o mal está. Nós, através de Adão e Eva, comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Hoje todos têm a noção do que é certo, do que é errado. E
o entendimento que recebemos do Evangelho, a lição de nossos antepassados, a orientação bíblica do Novo Testamento é: se afaste do mal. Isso tem um nome na Bíblia: santificação. Esse processo de afastamento, santificação é o processo de afastamento do mal, do pecado e das pessoas que induzem ao pecado. Se afaste, pratique a santificação, separação, para que você possa conseguir viver a vida cristã. Caso contrário, você não vai conseguir. No meio do mal, você não vai conseguir ser limpo, se livrar do mal. Tem que se afastar. Se afaste. Se você não pode se afastar fisicamente, se afaste mentalmente, se afaste no coração. Não queira participar daquele ambiente pecaminoso, se afaste dele. Essa decisão é sua e entregue a Deus a decisão para Ele dar a força para você conseguir. Você sabe o que deve fazer e a Bíblia diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, já está pecando. Se você sabe que deve agir assim, se afastar do mal, e você fica perto do mal, você vai acabar sendo contaminado também pelo mal. A gente diz, é praticamente impossível você sair na chuva e não se molhar, porque você se protege com guarda-chuva, mas a chuva de vento vem daqui, dali, dacolá, água debaixo da poça, água que espirra, daqui a pouco você está bem molhado mesmo debaixo de um guarda-chuva. Quem sai na chuva vai acabar se molhando. Se você ficar perto do mal, vai acabar se contaminando. Se afaste, portanto, do mal. Seja radical. Corte do seu quarto, da sua casa, do seu computador, tudo que induz ao mal. Você não vai ter força para vencer. Em algum momento você vai cair. Então, peça a Deus ajuda e, de sua parte, seja radical em cortar, cancelar, eliminar, afastar de você tudo o que conduz ao mal. Isso é uma decisão sua e que Deus ajude a entender e praticar isto.